lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o 6º episódio da primeira temporada de House of the Dragon, que foi ao ar nesse domingo, dia 25. E, gente, a gente finalmente teve aí, né? Agora a gente tá com um elenco adulto, e nesse vídeo, obviamente, vou falar de todos os detalhes, do que eu achei do episódio, o que eu achei dessa mudança, e também projetar um pouquinho o que a gente vai ver pro futuro, porque afinal de contas, até então eu tinha visto até o 6º episódio, a gente pode especular um pouquinho o que veremos no futuro da série. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. E lógico, não se esqueçam que semanalmente estou falando de House of the Dragon aqui no canal e às vezes alguns vídeos esporádicos, enfim, vão ter umas novidades aí, eu acho que vocês vão curtir também. Bom, gente, como eu falei, a gente teve a mudança de elenco, né? Já tinha sido divulgado anteriormente, mas finalmente a gente viu o primeiro episódio com o elenco adulto. 10 anos se passaram, né? Como eu sempre falo aqui nos vídeos, é muito importante a gente entender a passagem de tempo de House of the Dragon, até porque eu vi que algumas pessoas acharam que tiveram passagens bruscas. Pelo que eu soube, ainda vão acontecer algumas passagens, mas elas não vão ser tão rápidas quanto o contexto do passado, até porque, né, como eu tinha falado aqui ao longo dos vídeos, esse contexto do passado, ele é um contexto que era muito importante pra gente entender algumas alianças, pra gente entender alguns conceitos que vão ser fundamentais para a história que de fato vai ser contada aqui em House of the Dragon, para a Dança dos Dragões. Inclusive nesse episódio a gente já tem reflexos disso, principalmente ali no arco do Daemon. Eu vou falar de cada arco, como eu sempre faço aqui nos vídeos, mas eu queria falar primeiro sobre essa mudança do elenco, principalmente que a gente vê alguns trejeitos, algumas mudanças de personalidade, mas que fazem total sentido com o que a história estava contando até agora. E essas mudanças, elas são mais sentidas ali na Alicent, na Rhaenyra, na Lina e no Laenor, nesse episódio aqui, pelo menos. E lógico, nas crianças também. Já vou dar uma introduzida também nas crianças. Bom, gente, vamos começar falando da Rhaenyra, né? Porque é bastante interessante a gente ver como que ela tá aqui após 10 anos, principalmente porque ela tá no seu 3º filho, o Joffrey. A gente inicia o episódio aí com o nascimento dessa criança e a gente sabe, né, o quanto que a Rhaenyra, ela não curtia muito a ideia de ter filho, que ela sentia como uma condenação, mas ao mesmo tempo, a gente viu também House of the Dragon fazendo toda essa construção sobre o que é o sexo, o prazer do sexo, lá no 4º episódio, quando o Daemon, ele tenta deixar a Rhaenyra impura e acabar com os planos ali do Viserys. Mas no final das contas, a gente vê que a Rhaenyra seguiu muito bem esse conselho, até porque ela tinha o acordo ali com Laenor, né, do casamento deles, em que ela poderia ter seus affairs e ao mesmo tempo ele seria livre para ter também os seus affairs, mesmo depois da morte do Joffrey no último episódio, tanto que o nome do filho, né, vem aí como uma homenagem. E eu achei interessante como a relação acabou dando certo, mais ou menos, com muitas aspas, dentro do acordo deles, porque depois da morte do Joffrey, eu tinha até falado no meu último vídeo, né, como será que seria isso? Porque afinal de contas, o namorado da Rhaenyra que matou o namorado do Laenor, e isso podia, de certa forma, desestabilizar a relação, o acordo deles, e a gente vê que até que não, assim, tem coisas que eles não conseguem entrar em acordo. Ele mesmo atravessou ali a Rhaenyra, escolheu o nome do filho, e ela até fala, né, sobre o quanto que ela sangrou e que ainda assim ela não pôde escolher o nome do filho. Inclusive a gente vê ela literalmente sangrando, já vamos falar dessa cena específica, mas a gente vê o quanto isso acabou fazendo mal pra ele também, né? Ele tem bebido excessivamente, tem momentos ali até por causa do affair da Rhaenyra que tem se comentado no reino, e aí ela fala, não, acho melhor você ficar aqui do meu lado porque já tá rolando esses rumores e tudo mais. Então ele também não consegue muito fazer a parte dele, sabe? Então a gente vê que deu certo com muitas aspas, mas o meu ponto é que ainda assim eles conseguiram manter de certa forma esse acordo e manter uma boa relação aparentemente. Tipo, ele tá do lado dela, ele fica com raiva da Alicent pelas coisas que ela acaba pedindo, como por exemplo, ver o filho, né, no dia que ele nasceu, logo na sequência. E é interessante porque a gente vê que a relação delas ficou totalmente desestabilizada desde os eventos ali do casamento, quando ela descobriu que a Rhaenyra de fato não era mais virgem. Ela descobriu pelo Criston Cole da parte deles, né? A parte do Daemon nunca foi realmente confirmada, mas o fato é que o pai foi expulso injustamente e tudo mais. E falando de aspectos da Rhaenyra, gente, eu gostei muito da atriz, da Emma Darcy, né? Como que ela trouxe as características da Rhaenyra, a gente vê similaridades e a gente vê a voracidade dela também.
também, né? Inclusive nessa cena do filho, né? E eu acho extremamente impressionante essa cena do sangramento ali, porque isso demonstra a força da Rhaenyra. A gente já viu isso em vários momentos da série, então eu acho extremamente interessante e importante trazer essa cena justamente quando tem essa mudança de atriz, porque a gente vê que as características ainda estão ali. Lógico que tem muito sobre essa relação dela com a Alicent, sobre ela não desistir, sobre ela não se dobrar, de tipo, você tá me pedindo esse absurdo, porque até falam, né, você devia estar descansando, e ela fala, eu sei disso. Então, ela sabe o absurdo que a Alicent tá pedindo ali, de ver a criança, e ela sabe que a Rhaenyra, ela não ia deixar ninguém levar, olha aqui o príncipe, né, tudo mais. E tem um aspecto sobre essa cena, né, teve um dos comentários de vocês falaram aqui, que lá no primeiro episódio, que o parto das mulheres era como se fosse a batalha delas, então elas sangram, né, assim como os homens sangram na batalha. Eu achei uma interpretação bem interessante e eu acho que ela retoma aqui, de certa forma, né, acaba sendo ali a batalha entre a Rhaenyra e a Alicent. E o que a gente vê ao longo do episódio, até naquele momento em que eles estão no conselho falando sobre a aproximação do Daemon, né, de uma possível aproximação de guerra e tudo mais, ela tenta chegar num acordo ali do que é benéfico para ela também, né, para garantir que a Alicent, ela não vai fazer nada que seja contra o trono. Já a Alicent, né, a gente vê que ela tá mexendo os pauzinhos dela, e muitos pauzinhos. E a Alicent da Olivia Cook, ela é a que tem mais mudanças, mas completamente plausíveis. Eu não lembro se eu já tinha falado isso em algum vídeo, eu acabei comentando com um amigo, mas enfim, qualquer coisa me repito aqui, é que eu gostei que essa mudança das atrizes também mostra um amadurecimento delas, não só da passagem dos 10 anos, mas também em algumas atitudes. A Alicent, ela é uma das mudanças mais notáveis, mas a gente já via ali no 5º episódio que ela já tinha mudado de posição, dela botar ali o vestido verde, que ela tava mais pra ir pra peitar mesmo, e a gente vê que ela continua usando o vestido verde. Então, desde aquele momento, ela nunca mais usou as cores dos Targaryens, né? É o que a série dá a entender, pelo menos, e a gente vê como ela tá muito mais responsiva, como ela não tá tão passiva quanto a gente via antes. Então, até mesmo em momentos ali com Viserys, a gente já vê que ela enche o saco dele logo, já corta e fala, não é bem assim as coisas, sabe? A gente vê ela começando a se envolver mais e muito mais abruptamente, até mesmo com relação ali ao Aegon. Tem um momento que, gente, a cena, assim, nossa, me lembrou muito o Joffrey, sabe? Em alguns aspectos, o Joffrey dos Lannisters, mas o que eu quero dizer é que nessa cena ela fala, né, sobre como as atitudes dele refletem como as pessoas veem ele, né? E que ele tem a possibilidade de ser o rei. Então ela tá muito sangue nos olhos e é muito interessante a gente ver que ela tem muitas características do pai dela. Em várias atitudes dela parecia o Otto ali, né? A forma de falar, até porque faz super sentido, né? Porque no papo que o Otto teve ali com a Alicent, ele já tinha falado pra ela que ela tinha que enxergar que a única forma de não ter uma possibilidade de guerra das pessoas com os Targaryens de uma forma geral, porque as pessoas não iriam aceitar a Rhaenyra como a rainha, mesmo que o Viserys quisesse isso como a herdeira do trono, que o Aegon seria a única forma de impedir isso, né? Então que ela tinha que arranjar uma forma de convencer a Rhaenyra que o trono deveria ir pro Aegon e não pra ela. E lógico, né, o episódio tem grandes impactos aí, principalmente da relação dela com o Larys. Já vamos chegar lá porque eu ainda quero falar sobre a Lina, porque a Lina, ela é uma personagem que até então ela tinha meio aparecido, ela não tinha tido grandes destaques, né? A gente viu ela tanto na possibilidade de casar ali com o Viserys, que a cena, gente, ai, que absurdo, ainda me choca só de pensar assim na cena, e depois a gente viu ela ali no flirt com o Daemon, no casamento da Rhaenyra. E aqui a gente vê mais da personalidade dela, apesar de ser uma breve personalidade, porque afinal de contas ela morre nesse episódio. Eu confesso pra vocês que eu queria ter visto muito mais da Lina, mas como eu tinha falado, né, ainda vão correr um pouquinho aí no tempo pra chegar até Dança dos Dragões. Muito provavelmente isso vem ali pro final, então tem algumas coisas ainda pra acontecer. E assim, né, que fim trágico, muito semelhante à da rainha, né, porque não ia conseguir parir a criança, então ela sabia que ela iria morrer, então preferiu ali tirar a própria vida com o dragão. Mas é interessante também a gente ter o contexto
contexto dela, principalmente por causa do dragão. Eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas é o Vhagar. Ele é um dragão que vai ser bastante importante aí pra história. E ele é um dragão robusto, né? Naquela cena que a gente vê ela voando com o Daemon, a gente consegue ter a percepção da diferença dos dragões, principalmente porque ele é o maior dragão, né? Então ele realmente é um dragão muito grandão, sabe? E aí, pra finalizar as apresentações, pra gente falar de contextos específicos aí da história, né? A gente também conhece melhor os filhos, tanto da Alicent quanto da Rhaenyra. A gente já tinha visto os bebês, né, de uma forma geral, ou o Aegon numa fase ali mais criança, com 3 anos e tudo mais. Mas aqui a gente de fato vê eles, vê mais da personalidade deles. Então, ali na família da Alicent com o Viserys, a gente tem o Aegon II, a Rhalyna e o Aemond. E, gente, também é interessante a gente entender um pouquinho sobre os filhos, principalmente ali da Alicent, porque a gente vê que o Aemond, ele não tem dragão, né? E fica a pergunta, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, por que ele não tem dragão? Mas o episódio, de uma forma geral, fala sobre reivindicar o dragão, sobre você ser digno daquele dragão. E aí eles até explicam, né? No momento que a gente vê o Vermax, inclusive, eles falam, né, que você cria essa conexão. Então também eles têm todo um lance sobre ter coragem, porque afinal de contas, né, você tem que ter coragem ali de chegar perto do dragão, de criar essa conexão. Então o Aemond, ele sofre muito disso, principalmente quando a gente vê esse bullying, né, que ele sofre, tanto que a Alicent, ela fica puta, ela acha que só tinha sido os filhos da Rhaenyra e tudo mais, não sabia que o Aegon tava envolvido também nisso, mas justamente porque eles começam a fazer esse bullying de tipo, ah, você é fraco, você não tem dragão. Então é disso, entendeu? E assim, os Targaryens, de uma forma geral, tem todo esse lance, né, de, ah, vamos guardar um ovo de dragão pro filho, que nem a gente tinha visto ali, né, do filho que não aconteceu, do Viserys. Isso também acontece com uma das filhas da Lina, então é muito sobre criar essa conexão. E ela até fala, né, a Lina, ah, eu só consegui ali aos meus 15 anos. Então não tem necessariamente o tempo certo, é muito sobre a conexão e tudo mais. Então o Aemond, ele não tem dragão, mas por essa conexão e por essa fraqueza, vamos colocar assim. Mas, digo pra vocês, ele não é nada fraco. Mas a série ainda vai desenvolver mais a personalidade dele. E muito com relação à relação dele com o dragão. E já na família da Rhaenyra com o Laenor, a gente tem o Jacaerys, o Lucerys e o Joffrey, que a gente vê nascendo aí. E, gente, pra falar sobre os filhos, é lógico que a gente tem que falar do babado do episódio. Gente, se todo episódio tiver uma fofoquinha, eu estarei muito bem servida. Mas eu achei muito legal, né? Porque, pelo que eu soube nos livros, eles nunca deixam muito claro que os filhos da Rhaenyra, que eles são ali do harem. Só que quando a gente tá falando de uma adaptação audiovisual, a gente tá falando de visual. Então, assim, quando você vê aquelas crianças com os cabelos pretinhos, e a Rhaenyra com seus cabelos brancos, e o Laenor com seus cabelos brancos, que vem aí dos Valyrianos, afinal eles são das famílias mais antigas, né? Obviamente você sabe que tem algo errado. E o episódio brinca com isso, né? A gente vê, inclusive, a própria Alicent jogando um shade, falando assim, ah, em breve ele vai ficar com a sua cara, sabe? Mas já demonstrando que ela sabia que não era do Laenor, né? Porque, pelo que a gente vê, muita gente sabe, né, que não é. Inclusive, né, é interessante essa característica da Alicent, porque é algo que já aparece lá no 5º episódio, quando ela fala do casamento da Rhaenyra, né, e ela fala assim, ah, esse casamento foi uma bênção pra você, e ela sabia as coisas que a Rhaenyra pensava de casamento, então a gente vê que ela é só assim, ó, nas pitadinhas pimentadas e tudo mais. A Alicent, gente, é só língua de lixa, enfim. E aí, o episódio traz algumas confirmações aí pra gente. Por exemplo, quando o Harwin, ele vê ali o bebezinho, né, o Joffrey, e ele fala, ah, ele tá dormindo. Aí a Rhaenyra já fala, né, ah, pelo jeito é um costume aí da família, tipo, todo mundo dorme com ele, entendeu? E também, lógico, a conversa dele com o pai, o Lionel, né? Eles deixam bem claro ali o que aconteceu, a ponto do próprio Lionel querer sua resignação. Já vamos chegar lá. Então aqui a série deixa as claras, né, que de fato eles são filhos do Harwin. E é interessante, né, porque se a gente for pensar, por exemplo, no Viserys e na Alicent, os filhos também poderiam ter cabelos pretos, mas faria sentido, afinal a Alicent, né, tem cabelos castanhos, não chega a ser preto, né? E tá aí uma forma da série demonstrar que, de fato, os filhos não são ali do Laenor, né? Genética nunca mente. Apesar do Viserys falar assim, ah não, a natureza é uma coisa incrível.
Ainda assim, né, a gente tem as confirmações do episódio, como eu falei. E pra complementar esse babado, temos o Crystal Cole, que, ai gente, o homem, assim, sabe, emocionadíssimo. Tipo assim, o cara ficou choradão a ponto dele xingar a Rhaenyra. É aquele cara, assim, que não tem o que quer, sabe? E aí, a mulher é uma desgraçada, é uma mimada, pra não falar as palavras piores que ele fala, né, e tudo mais. Mas a gente vê como ele ficou sentido. E é interessante, pequeno detalhe, assim, a gente vê que desde o momento em que ele quase tira a própria vida e a Alicent interrompe ele, a gente vê que por ele ser ali da guarda, antes ele ficava no quarto da Rhaenyra, então ele era designado a proteger a Rhaenyra. E aqui a gente vê ele no quarto da Alicent. Então as posições mudam ali, né? Muito provavelmente algo ali durante esse período aconteceu e ele acabou sendo direcionado para Alicent, ou a Alicent fez ele ficar ali com ele. Então ele não fica mais ali com a Rhaenyra, ele não protege mais a Rhaenyra. Então isso é importante, inclusive quando a gente fala sobre alianças aí de uma forma geral. E aí a gente tem aquela cena, né, dele brigando com o Harwin. Inclusive, gente, o Harwin é o cara que salva a Rhaenyra do casamento, que ele atravessou tudo ali. Eu vi que tiveram vários memes disso. Eu ri muito depois no Twitter com as coisas quando o povo assistiu. E esse é o amante da Rhaenyra, né? A família Strong, de fato, é muito strong ali. Mas a gente vê a briga entre eles, né? Ele questiona os métodos do Sam Crystal Cole. E aí ele fala assim, então vamos aí guerrear teus filhos contra o povo aqui que eu tô do lado. E ele joga um shade a ponto do próprio Lionel ficar, assim, preocupadíssimo. E é por isso que a gente vê o momento deles ali brigando. E por conta disso, o Lionel perde a sua resignação. Essa cena, gente, inclusive é muito interessante, principalmente quando a gente sabe ali do final o que aconteceu, porque a Alicent tenta fazer o Viserys aceitar, porque ele fala, né, minha família tem uma sombra e etc, então eu não posso continuar do seu lado sendo leal, e o Viserys fala, que sombra que é essa? E ele não consegue falar, até porque, como ele mesmo fala pro filho dele, se todo mundo descobrir, eles são condenados à traição, e isso é ele, a Rhaenyra, os filhos, todo mundo, sabe? Então todo mundo tá condenado à morte ali, por isso ele também não consegue falar. E a Alicent, ela fica preocupadíssima porque aquilo ia ser o melhor dos mundos dela, sabe? Porque ela não ia precisar movimentar os pauzinhos ali no final e fazendo algo que ela não concordava, pelo menos inicialmente, pelo que o episódio dá a entender, né? E ali teria sido a perfeição para que nada de grave tivesse acontecido, né? Mas a gente vê que a Alicent, ela já cria essa aliança com Larys desde o passado. Ele já dava ali as dicas, né, de tipo, foi um chazinho lá, o chazinho que é quando você faz coisas que não deve, foi pro quarto da Rhaenyra. Viserys mandou lá. Quando ela começa a ter as pequenas confirmações que de fato a Rhaenyra tinha transado, né? Então a gente vê que essa aliança persistiu. E isso é muito importante, essas alianças da Alicent, porque a gente vê como elas iniciaram ali no passado. Então tanto o Cole, né, quando eu falo, ele tava ali na porta, o Larys também. E aí dentro dessa conversa com o Viserys, o Lionel sugere pelo menos fazer o filho voltar ali pra casa como forma de punição, o Harwin. Só que a gente vê que a Alicent e o Larys, eles fazem ali o plano deles e o Larys utiliza de presos, tira a língua deles para que eles não possam falar o que foi feito, mas para ocasionar a morte do Harwin e consecutivamente a morte do Lionel. E, gente, o discurso dele é importantíssimo, principalmente quando a gente tá falando da família Targaryen, porque a gente fala muito sobre a conexão de sangue, às vezes até mesmo um casamento entre os Targaryens para demonstração de força, né? Eles falam muito sobre isso. E aqui ele fala justamente que nem sempre o sangue é importante. Então é muito impactante essa fala dele. E a gente vê que a Alicent, ela fica preocupadíssima porque ela não queria isso, ela não queria que matasse o Harwin. E ele até fala, né, você vai me agradecer depois. Por isso que eu falei, né, por enquanto ela tá ali com peso na consciência, mas a gente vê, né, que se livrando tanto do pai quanto do irmão, ele pode se tornar a mão. E nem era pra rimar. Então a gente passa a ver essas pecinhas de xadrez, né, da Alicent dando certo. O Criston Cole, ele fica ali como ainda o grande cavaleiro da castela. E aí o Larys ficaria ali como conselheiro, muito provavelmente. A gente vai ver algo assim no 7º episódio. E é aquilo, né? Continua na família, afinal de contas, né? Já que o Viserys, ele tinha tanta confiança nos Strong, por que não ter no Larys? Só que esse Larys, ele é ardiloso, sabe? O pessoal ficava falando do Mindinho. Gente, aqui é demônio em pessoa. E a gente vê o quanto ele faz a ponto de matar a própria família
pra conseguir ali a sua importância. Então, assim, ele passa acima de tudo. Inclusive, passar por cima da família é a demonstração de que ele passa por cima de tudo do que precisar, sabe? E detalhe, tivemos ratinho após a morte ali, né? Gente, eu tô fissurada nesses ratos e na simbologia deles, reparem. E assim, né, cada vez mais a gente vê que o Viserys, ele não tem muito controle, ele sempre foi um rei frouxo, né? Vamos colocar dessa forma. Tanto ali quando a gente vê o conselho, né, a Alicent e a Rhaenyra acabam falando muito mais por ele do que ele mesmo, mas a gente vê, né, que a situação dele tá gravíssima. Primeiro que assim, eu não sei como ele não morreu antes ainda. E a gente já tinha visto que ele tinha perdido uns dedos ali em episódios anteriores e agora a gente vê ele sem o braço, né? Então, por conta disso também, a gente vê que muito tem se conversado nos por trás sobre a sucessão, né? Na realidade, desde o 5º episódio, há 10 anos atrás, eles já estavam conversando disso justamente por ver a situação ali do Viserys. Só que aqui a situação tá muito mais grave, ele tá extremamente velho, as pessoas sabem que em breve vai acontecer, né? Então a gente vê, por exemplo, a Alicent falando ali com Aegon, né, como eu tinha comentado. A gente também vê uma movimentação ali do Daemon e da Lina junto com o pessoal do Pentos, já vamos chegar lá. E também, né, a Rhaenyra tentando fazer o dela, tanto que a gente vê ali na conversa do conselho, ela falando pra casar os filhos, pra demonstrar união de forças. Inclusive, gente, essa demonstração de união de forças, ela é extremamente importante e ela retorna em vários momentos aqui no episódio. Então ela fala sobre essa união entre os filhos. É engraçado, o Viserys, ele fica tipo, vô orgulhoso, né? Gente, que incrível! Nossa, realmente faz muito sentido. Só que o Viserys, ele tá cego, ele não vê qual é o planejamento ali da Alicent, sabe? Ela tem seus próprios planos, ela é tipo como ele tivesse casado com o Otto, no final das contas. Mas assim, gente, só deixando claro, também não acho que a Alicent tá errada, não. Eu vejo que muitas pessoas que são contra a Alicent são pessoas que leram um livro. Mas aqui na série, a gente tem a motivação, tem toda a construção da Alicent. E faz muito sentido, sendo bem sincero. Mas ao mesmo tempo, a gente também entende as motivações da Rhaenyra. A gente vê, sim, algumas atitudes meio bruscas que a Alicent acaba tendo com ela, como a cena do bebê, né? E aqui, nesse episódio, de uma forma geral, né, a gente vê que tem rolado toda essa movimentação com uma possibilidade de guerra, porque, como eu tinha falado, o Daemon, ele tava juntando forças ali, né, inclusive eu tinha cometido um erro, falado que ele tinha domado ali o vale, mas não tinha sido. O vale é dos Arryn. Mas ainda assim, ele tem uma construção ali de forças. E aqui nesse episódio a gente vê essa possibilidade de aliança, ele tá ali em Pentos. E Pentos é uma das cidades livres. E é aí que eu falo que o contexto do passado é extremamente importante. Não sei se vocês lembram, lá no 2º episódio, o Corlys tinha pedido pro Viserys ajudar ele ali contra o engorda caranguejo e tudo mais. E o Viserys, ele se recusou porque ele não via a possibilidade de criar uma guerra contra as cidades livres. E ele até chega a falar de onde você acha que vem os barcos e os navios. E um dos conselheiros ali também, ele chega a falar que os 7 reinos nunca entraram em guerra aberta contra as cidades livres, que se isso acontecesse, seriam perdas incalculáveis. Gente, isso é extremamente importante, o do porquê também o medo dessa chegada ali do Daemon com a galera. Mas a gente vê que a Lina, ela não concorda, né? Ela fala que eles estão sendo usados e o Daemon, ele fala, mas é uma boa aliança, a gente tem dragões e eles têm dinheiro. E como ali na conversa do conselho, né, a Alicent chega a falar pra Rhaenyra, guerra custa caro. Então tá aí também o interesse do porquê ter ali a galera que tem tanta grana, né? E tem outro aspecto também, aqui eles também falam sobre a preocupação de uma área que ela tá desprotegida. Então, tudo com relação à possibilidade de guerra, né? Lógico que você tem que unir forças, não deixar terras facilmente ali que podem ser dominadas. É um episódio que fala bastante sobre essa possibilidade desse embate. E tem outro aspecto também, como eu falei, o episódio fala muito sobre alianças e casamentos, o que isso representa e mostra as forças de duas casas, né? Tanto que ali eles até brindam falando, a gente tem as casas mais antigas ali de Valíria, porque afinal a gente tem um Targaryen e um Velaryon, igual ali a Rhaenyra e o Laenor. Mas tem um outro aspecto também que fala sobre a força deles, que é seus herdeiros. E aí, gente, é um aspecto bem sutil, eu senti que vem no episódio, mas a gente vê ali, né? A Rhaenyra tem seus 3 filhos, a Alicent tem 2 filhos e uma menina, e o Daemon tem
duas meninas, ele não tem nenhum herdeiro homem pra deixar. E por isso a gente também vê a filha ali da Lina falando, né? Ah, eu acho que o papai não gosta muito de mim, né? Ela sente algo bem similar ao que a Rhaenyra sentia ali com Viserys no passado, porque ele queria um herdeiro homem para representação de força e de continuação de linhagem. Então, por exemplo, se você vai convencer alguém a travar uma guerra contra os Targaryens, você fala, pô, tem todos esses herdeiros homens, né, principalmente, quem que vai ser o seu sucessor? Então, por mais que ele tenha uma aliança forte ali com a Lina, que é uma Velaryon, ainda assim seus herdeiros são só mulheres e fica numa situação muito parecida à que o Viserys estava ali no passado. E por isso também a decisão ali da Lina, dela pedir pro dragão dela matar ela, é tão impactante, né? Porque ela também sabe qual que seria a escolha do Daemon quando seria sobre tirar a própria vida, e a vida dela tá ali perdida. É assim realmente um fim bastante trágico. Como eu falei no início, eu queria ter visto mais da personagem e eu fiquei com pena dela também, né? Porque quando a gente vê essas duas alianças de Targaryen e Velaryon, tanto da Rhaenyra e o Laenor quanto o Daemon e a Lina, ela fala que sentia falta do irmão, né? E aí ela fala que nasceu mais um filho e que ela sentia falta do irmão, mas que existia esse afastamento, né? Então a gente imagina que ali eles eram uma família bem unida, diferente dos Targaryen, então os casamentos se impossibilitaram, né? Deles se encontrarem e tudo mais. Enfim, gente, esse episódio ele é um episódio simplesmente maravilhoso. Ele tem muitos acontecimentos, muitos detalhes. Muito provavelmente eu devo até ter esquecido de algum aspecto importante pra falar aqui, mas eu acho que esse episódio a gente passa a entender a importância dessa história do passado, mesmo que com essa sensação de correria. Mas a gente vê coisas tomando forma. Por exemplo, esse aspecto das cidades livres são extremamente importantes pra gente entender os eventos desse episódio. Eu tô muito animada pra gente chegar no sétimo. Eu acho que esse sexto episódio ele representa que é dali pra ladeira abaixo, porque assim, já tava, né? Já tava num ritmo que você tava assim, meu Deus, a merda tá vindo. E de novo, tudo pro entendimento da chegada aí da Dança dos Dragões. Mas a gente tá vendo cada vez mais e mais. Gente, sério, estou muito curiosa pra próxima semana, mas eu quero saber de vocês quais são as suas observações e o que você espera pro sétimo episódio de House of the Dragon. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!